Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre sistema operacional distribuído. Vamos trazer os principais conceitos, vamos primeiramente também trazer uma contextualização para vocês entenderem do que se trata um sistema distribuído e depois a gente vai trazer o porquê, do uso de um sistema distribuído e quais são os desafios desse tipo de sistema, beleza? Vamos começar então trazendo aqui a contextualização. Para começo de conversa, todas as nossas aplicações, todos os nossos aplicativos, os sistemas que nós utilizamos, seja no computador, no notebook ou smartphone, todos eles, praticamente 100%, são baseados em redes de computadores. O que isso significa? Que eles precisam de ter acesso a uma rede local, que a gente chama de LAN, de Local Area Network, que é uma rede LAN, uma rede Wi-Fi ali da sua casa, do seu trabalho, da loja que você trabalha, de qualquer local que você acessa. Todo e qualquer estabelecimento hoje em dia tem uma rede local. E a partir dali esses aplicativos se comunicam, trocam informações, enviam e recebem informações. Então a gente parte desse pressuposto para explicar o que é o sistema distribuído. Tá? Então, a princípio, a gente toma como nota que toda e qualquer aplicação hoje, elas são baseadas em redes de computadores. A gente chega a dizer, até eu comento com os alunos, que um aplicativo hoje sem acesso à internet, ele é praticamente inútil. Dificilmente você consegue fazer um bom uso de um aplicativo, de uma aplicação, se ele não estiver conectado à internet, não é verdade? Ok. Seguindo aqui, então, as redes elas são projetadas de forma a suportar uma ampla gama de serviços e aplicações. As nossas redes de computadores, o acesso à internet, constantemente está passando por atualizações, para aguentar cada vez mais o envio e recebimento de dados. É por isso que a gente já tem a era do 4G, agora já estamos entrando na era do 5G, e daqui a pouco isso vai avançando cada vez mais para suportar o quantitativo de dados que é trafegado na rede, certo? E aí é que eu trago para vocês, nenhuma aplicação ou serviço funciona de forma isolada. Então, raramente você vai encontrar uma aplicação que funciona offline, a não ser que ela tenha sido projetada para isso, a não ser que seja uma situação específica que justifique a criação de um aplicativo que trabalhe de forma isolada. Perfeito? Então, a gente trouxe esse contexto inicial aqui para vocês. Mas, então, o que é o SOD? Sistema Operacional Distribuído. Tá? Nesse primeiro momento, a gente pode dizer que o nosso SOD aqui, de SOD, de Sistema Operacional Distribuído, ele consiste em ter uma infraestrutura que possui componentes localizados em computadores que estão interligados através da rede de computadores. Certinho? E que se comunicam e coordenam as suas ações através da troca de mensagens entre os componentes. Certo? Então, essa imagenzinha aqui ilustra bastante o que a gente está vendo aqui sobre essa infraestrutura, ou seja, nós temos aqui diversos tipos de servidores, de computadores, que estão distribuídos em locais geograficamente diferentes e que estão conectados, interligados através de uma rede. A gente pode dizer que é a internet, onde eles se comunicam, coordenam essas ações de troca de mensagem entre os recursos que eles têm para oferecer. Certo? Então, a gente chama também essa questão dos servidores, desses computadores que estão conectados, como sendo nós. Tá? Então, essa coleção de nós computacionais, cada um desses pontos aqui que vocês estão vendo, cada um desses servers, desses servidores, são chamados de nós computacionais. Eles são independentes, ou seja, esse aqui funciona independentemente desse outro, esse aqui também funciona independentemente desse terceiro servidor aqui e assim por diante. Então, é uma coleção de nós computacionais. A gente já sabe agora que nós são os computadores, são esses servidores aqui, de forma independente. Eles estão separados fisicamente, mas conectados entre si. Beleza? Então, essa aqui é a primeira definição do que se trata um sistema operacional distribuído. Ou seja, agora eu estou saindo daquele modelo tradicional, que era centralizado em um único computador, e isso, claro, cabe dentro de uma empresa, onde numa empresa ele distribui os recursos computacionais em diversas máquinas
e aí essas máquinas devem estar conectadas para poder complementar todo esse parque tecnológico e complementar as informações que cada servidor tem. Perfeito? Ok? Seguindo aqui, complementando ainda um pouquinho mais sobre essa questão do sistema distribuído, né? Cada nó individual possui um subconjunto de software, então a gente imagina que dentro de cada computador tem o seu conjunto de programas que ali estão instalados, que são diferentes em cada um deles, né? Ou seja, um subconjunto de software do sistema operacional que está ali agregado. Tudo bem até aqui, né? Para um usuário, o sistema operacional distribuído ele funciona como se fosse um sistema computacional centralizado. E aqui ele diz assim, que para o usuário ele não percebe essa diferença. Então, se você perguntar para o usuário se ele está acessando um sistema operacional, né, centralizado em uma única máquina, ou se ele está acessando um sistema operacional distribuído dentro da empresa dele, ele pode muito bem não perceber isso. A não ser que, claro, ele conheça, né, a infraestrutura que está instalada ali, mas a princípio, para o usuário, isso é imperceptível, certo? Então, para o usuário, é isso que ele está dizendo aqui, ó. O sistema operacional distribuído, ele funciona exatamente como um sistema com um único nó. E esse único nó entendo como sendo um sistema operacional tradicional, centralizado, beleza? O que mais que tem aqui? Um SOD, esse nosso sistema operacional distribuído, é uma coleção de dispositivos autônomos, a gente já falou disso, né? Eles são dispositivos independentes, conectados por uma rede de comunicação que é percebida pelos usuários como um único dispositivo provendo serviços ou resolvendo algum tipo de problema. Então, tudo bem até aqui? Acho que ficou bem clara essa definição, né? Complementamos aqui as informações do sistema operacional distribuído, como sendo, né, ele possui um conjunto, um subconjunto de software, né, que está instalado em cada uma dessas máquinas. Para o usuário é imperceptível, né, e essas máquinas, esses computadores, eles trabalham de forma autônoma, porém estão conectados através de uma rede de comunicação, tá? E para o usuário é como se fosse um único dispositivo que está provendo os serviços para ele ou resolvendo algum problema. Tudo bem? Tome nota disso que é bem importante essa definição inicial do nosso sistema operacional distribuído. Mas aí você poderia perguntar, por que sistemas distribuídos, né? Eu já trouxe alguns benefícios, né? Já falei um pouquinho, dei um spoilerzinho do porquê, né, desse tipo de investimento, mas vamos detalhar aqui. Então, digamos que o principal motivo de implementar um sistema distribuído é, como eu disse, não é na sua casa que você vai fazer isso, né? É dentro de empresas. Então, dentro de uma empresa, o principal motivo de se investir em sistemas distribuídos é por conta do compartilhamento de recursos. Tá? Então, por isso que eu coloquei em negrito aqui, compartilhamento de recursos é a principal motivação para implementar um sistema de computação distribuída. Tudo bem? E aí você poderia me perguntar, compartilhamento de recursos, mas o que são esses recursos? Então, eles podem ser compartilhados por diferentes servidores, esses recursos, e eles são acessados pelos clientes. E aí eu digo aqui para vocês, o recurso pode ser um componente de hardware, um acesso ao disco, né, um acesso a uma impressora dentro da empresa, um acesso a um software específico, um software especialista, a um serviço que é oferecido através de um portal de intranet, um arquivo compartilhado através também dentro da empresa, através do sistema de arquivos, né, e objetos de dados, e esses objetos são áudios, vídeos, arquivos, né, que são ali acessados por aquelas pessoas que têm a permissão, né? E a gente vai fechar nossa aula de hoje falando dos desafios do sistema distribuído. Então percebam que tudo isso aqui, pessoal, são recursos. Então agora a gente entende que a principal motivação do sistema distribuído é o compartilhamento de recursos. E agora a gente já sabe que os recursos eles são compartilhados por diferentes servidores. E nessa imagem ela é bem ilustrativa porque ela traz aqui, ó, aqui nós temos um primeiro servidor, aqui nós temos um segundo, um terceiro servidor e a máquina do cliente, ele está acessando através de um notebook, ele está acessando as informações nesses servidores, né? E para ele isso é imperceptível, ele está acessando somente a telinha dele aqui dos sistemas, né? Dos serviços, dos softwares que ele precisa, mas quem está oferecendo tudo isso
são esses sistemas que estão distribuídos aqui em cada uma dessas máquinas. Beleza? Então, acho que fizemos um fechamento bem legal aqui sobre esse entendimento do sistema distribuído e qual é a principal motivação, que é o compartilhamento desses recursos que nós vimos aqui nesse post-it aqui no nosso slide. Beleza? Vamos seguindo aqui. Quais são os desafios, então, dos sistemas distribuídos? E aí já está pulando aí na tela para vocês, né, essa imagenzinha. Antes de explicar essa imagem, vamos fazer a leitura aqui. Ó. O maior desafio dos sistemas distribuídos está em seus componentes. Aí eu sabia que muito provavelmente vocês vão ficar se perguntando, componentes? Tá, o que é isso, né? Então, para a gente tentar entender, nessa imagem aqui nós temos um exemplo, né, uma ilustração através de grafo, né, de um sistema centralizado, onde a bolinha azul é o usuário. Então, eu percebo que eu tenho vários usuários aqui, nesse tipo de sistema centralizado, que eles estão acessando através de algum tipo de dispositivo, né? Um está acessando através do computador, o outro está acessando através de notebook, um terceiro usuário está acessando através de um tablet, um quarto usuário está acessando através de um smartphone, enfim, qualquer tipo de dispositivo, eles estão conectados aqui e acessando um único sistema, acessando um sistema centralizado, que ele está bem aqui no centro. Ó. Tá? Então, representado aqui por essa bolinha vermelha. Por quê? Todos os componentes do sistema centralizado está aqui, ele é um único componente. Tá? Então, todo e qualquer usuário tem que acessar diretamente ele e o componente está centralizado ali. Certo? Quando a gente olha para o lado direito aqui da tela, temos aqui os sistemas distribuídos, onde esse componente não é mais único, ele não vai estar aqui centralizado. Ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó, distribuído em diversos pontos. Então, percebo que eu posso ter um servidor aqui muito próximo do usuário, né? Eu posso ter um outro componente aqui nessa parte da rede. Então, imagina como essa rede está interligada e eu tenho aqui o meu sistema todo distribuído. Então, os meus serviços, representados aqui, né, os meus componentes, pela circunferência vermelha, eles estão distribuídos pela rede. Tá? Então, perceba que o usuário ele faz acesso a esses componentes que estão espalhados pela rede. E aí você já começa a imaginar algumas problemáticas, né? Enquanto que esse aqui é bem mais simples, né, um acesso único ali, um componente único, né, que serve todos os usuários, aqui nós temos os componentes espalhados, tá? Então, esse bloco aqui é bem importante, ó. Em sistemas centralizados como esse que a gente acabou de ver, há apenas um único componente, que é o próprio sistema centralizado ali recebendo os acessos, beleza? Já no sistema distribuído, há diversos componentes espalhados ou distribuídos por diferentes servidores, ou seja, diferentes máquinas que servem dados. E esses componentes normalmente são heterogêneos. O que isso significa? São servidores, são computadores de marcas diferentes, com capacidade de processamento diferente, com processadores diferentes, com quantitativo de memória e de armazenamento diferente. Então, chama de componentes heterogêneos, são componentes diferentes, né? Que mais? Com diferentes sistemas operacionais, então posso ter servidores, um com servidor Linux, outro com um servidor Windows, né? Então, são diferentes, pode haver diferentes sistemas operacionais, com diferentes fabricantes e diferentes capacidades de processamento. Então, olha só o desafio que é, né? A complexidade que é quando você tem um sistema distribuído, porque são componentes heterogêneos, né, e que eles têm que se comunicar. Eles têm que, né, perceba que o usuário ele vai atrás da informação e esses sistemas distribuídos têm que estar funcionando perfeitamente. Certinho? Beleza? Então a gente trouxe essa visão aqui do desafio que a gente já começa a visualizar aqui nos sistemas distribuídos, né? Só pela imagem a gente já vê que ele está espalhado, sim, ok, né? Enquanto que o sistema centralizado ele é um sistema único ali, servindo a todos. Vamos seguir aqui com os desafios dos sistemas distribuídos, né? E aí eu vou trazer para vocês agora esses 5 desafios que eu quero que vocês tomem nota para a gente fechar a nossa aula de hoje, né? Desse modo, os desafios da computação distribuída são, com base naquela imagem, a gente já começa a imaginar o primeiro ponto. O primeiro desafio, a questão da segurança, certo? E aí a pergunta que a gente faz, como nós podemos assegurar, né, que somente clientes
que realizaram o login e senha podem ter acesso aos serviços dos componentes do sistema, né? Então, a questão de segurança, de acesso, né, de autenticação e de garantir que não vai ter nenhum acesso indevido, porque os sistemas estão espalhados, né, os componentes estão espalhados. Então, esse é um ponto que tem que ser observado, tem que ser implementada uma política de segurança no sistema distribuído. Segundo ponto, escalabilidade. Quando fala de escalabilidade, como nós podemos garantir que o sistema distribuído ele suportará esse aumento do número de clientes, de usuários e o quantitativo de requisições que ocorrem, né? Então, ele tem que ter uma capacidade de processamento, de armazenamento grande e acompanhar o aumento desse tipo de acesso. Então, o sistema distribuído também tem esse desafio. Então, na parte de desempenho, visa assim, como nós podemos garantir um desempenho aceitável em que o sistema distribuído, onde os componentes estão interligados, né, através de redes de computadores, eles sempre possuem a mesma velocidade. Ou ainda, como esses componentes nem sempre têm a mesma capacidade de processamento, como é que ele vai fazer esse balanceamento de carga, né, sem que surjam gargalos que comprometam esse desempenho, né? Então, esse é um ponto também que tem que ser analisado e implementado na política da empresa. O quarto ponto é sobre a comunicação entre os componentes, né? Então, como podemos garantir que todos os componentes possam, né, se comunicar, né, considerando os ambientes heterogêneos que nós comentamos, né, a questão de servidores, de padrões, de protocolos, arquiteturas, né? Então, essa comunicação entre os componentes, o gargalo maior é a questão dos componentes serem heterogêneos, diferentes, e a gente tem que garantir essa comunicação. E o último ponto é a tolerância a falhas. Como podemos garantir a tolerância a falhas em um sistema com componentes distribuídos em servidores conectados a redes e ambientes? Como é que a gente vai recuperar aquele servidor que por algum motivo o serviço dele caiu, né? Então, são desafios, são pontos que devem ser observados quando a gente fala de utilização dos sistemas distribuídos. Beleza? Então, percebo que essa temática é uma temática que a gente pode lidar quando a gente ingressar no mercado de trabalho, numa instituição particular, numa instituição pública, porque sim, os sistemas serão distribuídos por conta do acesso à internet, que é cada vez mais difundido. Então, aquele sistema centralizado, aquele sistema de único componente, né, ele tende a ficar para trás. E sim, os sistemas distribuídos oferecem suporte e acesso aos usuários em diversos pontos da rede, que esses componentes estão compartilhados. Muitas vezes há uma redundância, né? Quando cai um servidor, o outro assume, né? Trabalhando ali em cluster, e isso faz com que o sistema esteja disponível constantemente. Beleza? Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, curte esse vídeo aí para dar uma força para a gente. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!